Boas malta, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do Pausa Técnica, daqui é o Civila Luís. E sim, temos aqui o regresso da rúbrica dos guias da off-season das 30 equipas da NBA, em que, pronto, tivemos a tal pausa técnica, digamos assim, à espera de equipas a ser eliminadas nos playoffs, em que já aconteceu, já 3 equipas foram eliminadas e que, lá está, irei falar delas e irei começar pelos Phoenix Suns, que foi a primeira equipa. E, atenção, de hoje, sábado, até o dia 31 de maio, irei falar, lá está, vai ser tudo seguido, vai ser todos os dias a sair um vídeo das equipas restantes, que faltam 18, falar dessas equipas na questão da off-season. Irei começar, como disse, nos Phoenix Suns, depois será os New York Knicks, que foi a segunda equipa, depois a terceira será os Golden State Warriors, depois na terça-feira será quem perder no tal jogo 7 entre os Philadelphia e os Boston Celtics, e depois, a partir de terça-feira, irei fazer das 10 equipas as tais que deixei de lado, digamos assim, à espera da lotaria, porque a lotaria do draft é no dia, no dia 16, na terça-feira à noite, por isso, quarta-feira para a frente, será a falar das tais 10 equipas que deixei, que são as tais que estão ali bem posicionadas na questão da lotaria do draft, e depois, por fim, as 4 equipas que lá está, estão nas finais da conferência, em que na altura, provavelmente nesses últimos dias, já podem estar definidos quem serão os finalistas, mas irei falar quem perdeu essas finais da conferência e também quem foi à final, porque lá está, quem for à final também não vai mudar muito o contexto, digamos assim. Mas antes de falar aqui do caso dos Phoenix Suns, lá está, queria pedir a coisa do costume, subscrevam o canal, deixem um like, comentem este vídeo também das outras vídeos que eu fiz sobre os guias de oficina das restantes das equipas que foram eliminadas do play-in na primeira ronda. Podem comentar à vontade e também sigam as redes sociais, Instagram e Twitter. Por isso, vamos tocar a questão do Phoenix Suns. Phoenix Suns que, pronto, ficou marcada esta época por causa daquela troca do Kevin Durant, ir para lá está, pelo Michael Bridges, Cameron Johnson e o Jay Crowder, e também por aquelas piques todas envolvidas. A equipa que, pronto, a época em si, teve ali a questão do Kevin Durant, a lesão que não ajudou em nada. A equipa foi aos playoffs, onde acabaram por ganhar os Clippers, mas os Clippers desfalcados, sem Paul George, e também que com o Leonard só jogou 2 dos 5 jogos, e depois a equipa enfrentou os Denver Nuggets, agora nesta segunda ronda, e acabou por perder. Sobre a questão, antes de falar, lá está, na questão do contexto atual, dos contratos, piques e por aí fora, e um bocado de trocas, pegar na questão do treinador, que está a ser um bocado falado, Monty Williams. Eu sinceramente acho que ele ainda está seguro por mais um ano, porque a equipa, de certo modo, sofreu, lá está, com a questão das lesões. O Kevin Durant não se conseguiu entregar bem, não está bem também fisicamente. Depois também o próprio Chris Paul, que se lesionou no jogo 2 contra os Denver Nuggets. O Andre Ayton também, que falhou o último jogo, o jogo 6. Acho que o próprio novo dono dos Suns irá ser compreensível e irá manter o Monty Williams por mais por mais um ano, por isso acho que não vai haver questão de saída ou lá está, ou estar um cenário muito tremido para o lado de Monty Williams, não acredito nisso. Só aconteceria isso se lá está, se os Santos perdessem tipo 4-0 contra os Denver Nuggets, com o Chris, lá está, sem a lesão do Chris Paul, ou seja, com o Chris Paul em campo nos jogos todos, lá está, se perdesse 4-0 ou perdesse contra os Clippers, lá está, se fosse resultado invertido tipo 4-1 contra os Clippers sem Paul George, por exemplo. Aí provavelmente aí o cenário poderia estar mais também para o lado do Monty Williams, mas lá está. Com estas questões todas, lesões, não sei o quê, e a equipa de certo modo fez o mínimo, fez ali os requisitos mínimos, digamos assim. Acho que está seguro, digamos, Monty Williams, por mais uma época. Atenção, se quando as coisas começarem a correr mal com a equipa toda saudável, aí provavelmente a cadeira estará quente. Agora, passando para a questão de cap space, dinheirinho, contratos. Bem, o cenário dos Phoenix Suns não é assim muito agradável, e a questão, principalmente do plantel, que é verdade que aqui está muito grande e a imagem é um bocado diferente no site que eu costumo ver, que já agora é o Spotáculo. Mudou aqui um bocado as coisas e isto, pronto, na questão dos jogadores com contratos, como podem ver, e aqui vou tentar aqui ajudar na questão da visualização, como podem ver aqui, estes jogadores todos que estavam no plantel estão free agents. Terence Ross, que foi a contratação no mercado buyout. Darius Bazley, que foi na trade deadline.
Torrey Craig, Landell, que foi o tal posto que substituiu Andre Ayton e teve ali alguns minutos contra Denver, Bismack Biyombo, Damian Lee, Okog e TJ Warren. TJ Warren que foi na troca do Kevin Durant, que veio junto com o Kevin Durant para Phoenix. Como podem ver, são, lá está, muitos free agents que a equipa tem. São 8 no total jogadores que são free agents. É verdade que o Basley é restrito free agent, porque veio do seu contrato de rookie do OKC. E depois tem aqui o Landell também é restrito free agent, ou seja, qualquer proposta que vier de fora, os Phoenix Suns podem igualar e ficar com o jogador. Ou seja, aqui os Phoenix Suns, e lá está, é uma das questões que se fala muito, é a questão da profundidade e do roster em si. E com esta questão de tantos jogadores a ser free agents, é verdade que não tem aqui nenhum titular, digamos assim, mas mesmo assim é o banco. O banco deles praticamente todo está a acabar o contrato e não vai ser fácil, porque na questão da free agency, e agora passando mais para cima, aqui está complicado, porque a nível de cap space, a equipa dos Phoenix Suns, com este cenário, ou seja, se Chris Paul ficar lá, que ele tem contrato, só fica garantido no final do mês de junho, o Cameron Payne é a mesma coisa, e se ficar com esses contratos garantidos, e se eles fizerem team option ou não, do Ismael Enright, esta equipa assim, lá está, não tem cap space, nem tem mid-level exception, nem a biannual exception. Não tem. Para esquecer. É uma equipa, lá está, sem cap, completamente. E depois, há uma questão que se fala muito, e isso lá está, eu costumo ler, já agora, costumo ler os artigos do Bobby Marks, também tem feito vídeos assim, como os meus, sobre as guias de oficina, que eu também estou-me a guiar graças a ele, para ter estas informações todas. A questão é que os Phoenix Suns, lá está, com estes contratos não garantidos do Chris Paul e do Cameron Payne, que está aqui a imagem acidentado, há um cenário que os Phoenix Suns podem fazer para atacar a free agency, embora só seria na questão das mid-level exceptions e a biannual exception, que seria dispensar Chris Paul e o Cameron Payne. Ou seja, dispensar, porque são contratos não garantidos, só que lá está o Chris Paul, se dispensarem na mesma, ele tem 15,8 milhões de contrato garantido e o Cameron Payne tem 2 milhões de contrato. E se tu dispensares, mesmo assim, não tens cap space para atacar a free agency. Só tens, lá está, para buscar jogadores two-way contracts, que são jogadores que jogam, só podem jogar 50 jogos pela equipa principal e que são contratos mais para jogadores, já está na questão da G-League, e só podes buscar jogadores mínimo. Mais nada. E com essas dispensas, como eu estava a dizer, só consegues ganhar as exceptions. Mais nada. E lá está, e estás a libertar Chris Paul e Cameron Payne a 0. Estás a dispensar. Eu gostei, lá está, tocando outra vez na questão do Bobby Marks, que ele tocou num cenário que, lá está, podia ser engraçado para os Suns, porque esta equipa dos Suns é uma equipa que já está outra vez, está na Luxury Tax, com estes contratos, está na Luxury Tax, e para o ano deve manter outra vez, porque entretanto entra, como está a roxo, o contrato Supermax do Devin Booker, por isso será outra equipa de tax, digamos assim. E isso lá está, com estes novos acordos da CBA, como vocês sabem, está a penalizar cada vez mais equipas que estão há anos consecutivos, lá está, na Luxury Tax, com a questão das piques a serem desvalorizadas, ou seja, mesmo que tenhas uma época muito má, a tua pique vai ser automaticamente pique 28 ou 29 ou 30, porque és uma equipa de Luxury Tax por anos consecutivos. Não podes buscar ninguém no mercado buyout, ou seja, pós-trade line, não podes buscar ninguém ali na free agency, digamos assim, pós-trade line. E também, lá está, muitas penalizações. E também lá está, não tens as tais exceptions, mid-level, biannual exception, não tens direito. Ou seja, são muitas penalizações. E o novo dono, o Matthew Shibia, tipo, tem que estar com o calculador na mão, e há um cenário que lá está a querer tocar, que o Bobby Marks disse que era chegar à beira do Cameron Payne e do Chris Paul e dizer assim, meus amigos, vamos dispensar-vos contrato e depois, ou seja, vamos dispensar e vamos buscar você outra vez de volta usando as nossas exceptions, ou seja, Cameron Payne é dispensado, ficas com os 2 milhões do contrato garantidos e nós damos o biannual exception 4.2 e isso não ia afetar nada a carteira dele, até iria beneficiar no sentido de ficava com os 6 milhões e meio na mesma e depois no próximo ano que ele era free agent tinha ali 4.5 milhões ainda e ia ficar na equipa dos Phoenix.
Já o Chris Paul iria afetar um bocado. Um bocado não, até se calhar alguma coisa. Porque é verdade que Chris Paul, como pode ver, ganha 30,8 milhões. Se caso dispensar, Chris Paul fica com 15,8. E se os Suns viessem com ele a dar os 12, os tal mid-level exception 12,2 milhões, fazer com que Chris Paul, para o ano, ganhava 28 milhões. Não perdia assim muito dinheiro, mas lá está, no outro ano seguinte não tinha os tais 30 milhões. Ou seja, basicamente ser uma estratégia para os Suns dizer chegar ao Chris Paul, opá, não vamos te afetar a carteira, mas para o ano depois queremos que, ou seja, quero que tu fiques mais um ano com esta equipa, com o Kevin Durant, com o Booker, mais uma oportunidade que tu vais ter para tentar ganhar um anel e depois para o ano, pá, ver o melhor destino para ti. E isso, lá está, como eu digo, não ia beneficiar muito a carteira de Chris Paul, mas iria beneficiar o cap space da equipa, como podem ver. O Chris Paul para o outro ano seguinte são 30 milhões que tem, é verdade que não são garantidos, ou seja, os Santos podem dispensar até o final de mês de junho de 2024, mas mesmo assim, lá está, era uma tentativa de flexibilizar, digamos assim, o cap space da equipa aqui dos Phoenix Suns. Vamos ver. Sobre, lá está, os outros contratos e tocando já na questão do mercado de trocas, que claramente tem o grande nome falado é o Dwayne Ayton, que a malta de Phoenix já está, já no ano passado falava-se um bocado, já foi uma novela, digamos, por causa da sua rookie extension, que depois acabou por ficar em Phoenix, porque os Phoenix Suns igualaram a oferta que os Indiana Pacers fizeram, porque o Andre Ayton no ano passado era free agent, e este ano voltou, lá está outra vez da Andre Ayton, mais uma novela, e desta vez na questão do mercado de trocas. Mercado de trocas, e tocando já na questão das picks, para despachar já o assunto. Os Phoenix Suns só têm second round picks para dar. First picks já deram, lá está, 2023, 25, 27, 29, foi tudo para Brooklyn, todas unprotected, e faz com que 2024, 26, 28 e 30 sejam backup protections, sendo que 2028 é uma pick swap para os Nets, ou seja, os Nets podem decidir trocar de posição com os Phoenix Suns. Por isso, lá está, eles não podem dar picks nenhumas no mercado de trocas, só se lá está no negócio do Andre Ayton, ou do Shamet, ou isso, conseguem buscar first round picks. Se não, atualmente não têm e não podem fazer nada. Nesta off-season não podem fazer nada. Tocando na questão dos cenários do Andre Ayton e outra vez ir buscando uma questão que eu já tinha visto isso, nós estamos nas redes sociais por aí fora e até o Bob Marks sublinhou um bocado disso, era a questão de Dallas. Uma espécie de sign and trade de Andre Ayton com Kyrie Irving. Bem, esse cenário era muito difícil de acontecer, porque primeiro, mesmo que o Kyrie Irving seja para sign and trade, tinha que ser com as condições contratuais do Kyrie, ou seja, o Kyrie tinha que aceitar o contrato na mesma e não querendo tocar muito na questão, porque isso já é mais na questão dos Dallas, mas o Kyrie basicamente, pá, é o que se fala, ele quer o seu contrato de 50 e poucos milhões anuais, fazendo com que os Suns não podiam só dar o Andre Ayton, porque tinha que igualar, digamos, os contratos. O Kyrie 150 e tal, o Andre Ayton só recebe, lá está, como podem ver, 32 milhões e meio, 34 no ano seguinte, ou seja, não tinha que dar mais contratos, mais alguns jogadores com contrato, e neste caso tinha que ser o Landry Shamet, tinha que ser o Cameron Payne, e tinham que ativar a team option do Enright para ter os contratos, digamos assim, um bocado equiparados. E mesmo assim, a equipa dos Phoenix Suns, mesmo com esta questão da troca, iriam ser uma luxury tax team. Iam ser na mesma. Iam estar ali na corda bamba na luxury tax. E depois, já está, ia cometer basicamente, não vou dizer o mesmo erro, mas ia ter as mesmas penalizações que aconteceu com a troca de Kevin Durant, que era, estás a dar jogadores da tua rotação, um pós-titular e dois suplentes, o Andrew Shamet e o Cameron Payne, pelo Kyrie Irving, que foi a mesma coisa que lá está o Kevin Durant quando trocaram, lá está, e foi o Michael Bridges, Cameron Johnson e o Crowder, embora o Crowder não contava na rotação, mas, ou seja, ficavas com um plantel ainda mais curto, com 3 big contracts, Booker, Durant e o Kyrie, e o resto da equipa tinha que ser, lá está, tinha que ser jogadores contratos mínimos. E isso não é suficiente. Por isso, se calhar o melhor cenário que até veio-me à cabeça é se calhar bater à porta de Indiana, porque Indiana, como mostrou interesse
em ficar com o Andre Ayton, oferecendo aquela proposta ao Andre Ayton, se calhar, um cenário que eu até estou a falar, era ir lá e tentar um negócio pelo Miles Turner e o TJ McConnell. Pá, um poste e um base, pá, e se calhar, pronto, ter que dar, lá está, umas second round picks, provavelmente. Se calhar, estou aqui a deixar aqui para o ar. Muito bem, fechada aqui a questão de Phoenix. Pronto, espero que tenham gostado aqui do vídeo. Se gostaste, lá está, deixa um like, subscreva aqui o canal. E lá está, como eu disse no início do vídeo, e daqui do dia 2 que estou a gravar de sábado, irá ser lançado também o vídeo, até ao dia 31 de maio, todos os dias vai haver, lá está, vídeos das oficinas das equipas da NBA. A próxima vai ser os New York Knicks, que foi a segunda equipa eliminada, e depois vai ser os Warriors, e depois, como eu disse, vai ser o derrotado dos Celtics contra os Philadelphia 76ers, e depois a malta da lotaria, do draft, digamos, aquelas 10 equipas restantes da lotaria. Muito obrigado a todos que estiveram a ver. Grande abraço a todos e até à próxima.